Oi, eu sou a Gabi e finalmente The 100 está de volta depois de 2 semaninhas aí sem episódio novo. Agora começou o que a gente chama de sétima temporada, parte B, e agora a gente vai sem parar até o final da série. Vou confessar aqui pra vocês que agora sim eu tô sentindo que essa é uma última temporada, né? Porque esse 10º episódio já chegou ali, pauleiraço. Eu não consegui, parar enquanto eu tava assistindo, eu tava super nervosa, eu tava ficando... Sabe como é, né? Quem assistiu acho que vai entender o que eu tô dizendo aqui. E se você tá assistindo esse vídeo aqui na estreia, né? Porque, como eu disse antes, eu vou começar a soltar os vídeos de The 100 nesse formato de estreia. Então, se você tá assistindo aqui agora, comenta aqui o que você sentiu enquanto você tava assistindo esse episódio. Se você também ficou nervoso e sem ar, que nem eu. Então, como sempre, esse vídeo vai ser dividido em algumas partes, né? Eu vou começar falando de Sanctum, depois eu vou falar de Bardo. E, por último, pra encerrar, aqueles comentários e teorias que eu sempre faço. E antes de eu começar, eu já convido você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu soltar vídeo novo, que assim você não perde nada, porque ainda vai ter muito vídeo de The 100 saindo por aqui. Então, começando com Sanctum, alguém consegue me explicar quando foi que Sanctum ficou tão interessante desse jeito? E assim, eu não tô reclamando não, tá? Porque eu amei isso. Por favor, continuem. Então essa parte de Sanctum vai começar bem na sequência do último episódio, né? Quando o Shaehaeda matou todos os fiéis ali, a gente vê o Murphy e a Emori entrando pra tentar salvar quem ainda tá meio vivo, né? E o Shaehaeda, puf, sumiu, desapareceu. Mas aí a gente vê que ele foi atrás da Mad, e a Mad tava lá junto com a Picasso, que é a cachorrinha super fofa, e eu tava nervosíssima, achando que ele ia fazer alguma coisa com a Picasso. Juro, se ele encostasse um dedinho nela pra machucar ela, eu entrava lá no meio da série pra matar ele eu mesma. Eu não ia suportar ele machucar o cachorro. Juro, pode fazer qualquer coisa, mas machucar o cachorro não, o doguinho não. Mas então ele fez aquele terror psicológico com a Mad, né, que a gente viu na 6ª temporada inteirinha acontecendo, só que dessa vez meio os demônios dela tomaram forma e estão ali na frente dela em carne e osso. E por demônios entende-se apenas Shaehaeda, né? Então não é pra menos ela ter tido a reação que ela teve, né? De ter ficado toda trêmula, sem palavras e ter se ajoelhado. Pra mim foi mais as pernas dela ficaram tão bamba que ela caiu. E aí depois quando todo mundo se toca, né? Opa, pra onde ele foi? Atrás da Mad, né? Vamos lá ver como tá a nossa menina. Demorou um pouquinho pra eles se tocarem disso. Mas aí o Murphy encontra ela e tem um momento super fofo com a Mad ali, meio tio super protetor, né? E eu tô amando esse Murphy novo. Gente, esse cara tá muito incrível. E assim, se você acha que o Murphy começou a gostar de criança a partir de agora, revê lá a 4ª temporada pra ver pra quem que ele rouba o remédio da radiação, beleza? Aí você me conta aqui se desde sempre o Murphy odeia crianças. E de novo rola ali uma preocupação com a saúde mental da Mad, né? A gente vê o Murphy falando pra ela respirar com calma e tudo mais. E isso ajuda muito quando você tá no meio de uma crise, experiência própria aqui. Mas isso me fez pensar um pouco, cadê o Jackson? Porque um pouco mais pra frente a gente vai ver a Emori usando um jaleco pra cuidar dos feridos, né? Mas cadê o Jackson? Onde ele foi parar? E como eu sei que já vão perguntar também, onde estão os filhos de Gabriel? Onde estão os prisioneiros da Elígios? Gente, eu sei tanto quanto vocês. Se apareceu no episódio, eu sei responder. Mas não apareceu no episódio. Não sei responder, então. Mas então vamos para a melhor parte de Sanctum, que foi o conclave. A gente teve esse retorno, né, das origens da cultura Grounder acontecendo ali. A Indra chamando o Shaehaeda para um solo gunplay, que é uma luta 1 a 1, né, ali para ver quem vai vencer e ser o líder de todo mundo, né, dos Grounders. E a Indra chamou ele na chincha e falou, vem comigo, quero ver se tu é macho mesmo. Aí o Shaehaeda falou, bora, era isso mesmo que eu queria, ainda bem que você falou que você queria isso. Porque eu queria muito trazer os nossos costumes antigos de volta pra cá. E eu achei muito interessante isso, porque, querendo ou não, eles estão batendo bastante nessa tecla de costumes antigos, do passado, o que era antes, e estão trazendo isso de volta pra série, né? Mesmo em pequenas referências, eles estão trazendo bastante isso de volta. Não sei se é porque ao final da série tá com esse sentimento meio nostálgico, mas tá rolando bastante isso. Presta atenção nos episódios que já saíram. Tá rolando bastante esse resgate do começo de The 100. A cena da luta dos dois foi, sensacional. Ela foi muito bem dirigida, inclusive, né? Eles usaram bastante essa câmera meio rotatória nesse episódio, mas pra essa cena específica eu acho que ficou sensacional, ficou muito bem feito. Tem umas cenas em slow motion ainda, eu tenho um pezinho atrás com slow motion por causa do Zack Snyder, mas eu achei que nessa luta encaixou bastante, então eu gostei de ter visto, né? Eu acho que deu mais tensão, trouxe mais furor, assim, pra essas cenas mais impactantes, tipo a Indra caindo e tudo mais.
Mas ao mesmo tempo de ter achado essa cena incrível e sensacional, eu acho que ela durou muito pouco. E isso não deixa de ser um reflexo do que aconteceu na parte A dessa temporada, né? Que eles ficaram enrolando ali em algumas coisas, explicando o que não precisava explicar, perdendo tempo em alguns momentos que não precisavam. Então isso vai começar a refletir nessa parte B dessa temporada, né? Porque eles vão ter que acelerar as coisas. Querendo ou não, faltam 6 episódios pra acabar a série. Então eles vão ter que acelerar algumas coisas, inclusive momentos importantes, como seria esse do conclave dos dois, né? Seria um momento pra dar ali, sei lá, uns 5, 10 minutos de cena de luta, porque a gente gosta disso, né? Vamos combinar aqui. Então eu acho que foi mais acelerado por conta disso. Eles não têm muito tempo pra gastar agora, né? Então vai ser mais acelerada a situação agora. E aí vai acabar com a Mad salvando a Indra, né? E quando o Shaehreda vai lá matar a Mad, a Indra fala, não, poupa ela, eu vou me ajoelhar aqui e vamos ficar todo mundo bem, beleza? Eu ajoelho, todo mundo ajoelha junto e você vira nosso líder, mas deixa a Mad viva. Ao mesmo tempo que eu não gosto da Indra ter ajoelhado, eu super entendo, porque, pô, ela gosta pra caramba da Mad, né? Ela tem um carinho ali meio de vó, de mãe, que seja, né? De madrinha, qualquer coisa assim. Ela tem esse carinho muito especial pela Mad. Então, eu entendo ela fazer isso, né, pra salvar a Mad e tudo mais, e querendo ou não, a Mad pode ser uma futura ameaça pro Shaehreda, né, então manter ela viva é importante, tanto que depois a gente vê ele mandando matar a Mad, né, ele não quer ter essa concorrência, mas ao mesmo tempo, eu vejo meio, tipo, todo mundo ficou, tipo, pera, a Indra tá ajoelhando, será que isso é um sinal de fraqueza mesmo? Será que ela perdeu essa luta mesmo? Porque, tipo, ela ajoelhou, beleza? Então, assim, ela se rendeu, né? Ela mostrou, não, beleza, Shaehreda venceu. Mas será que aconteceu isso mesmo? Que você vê todos os Grounders ficando meio tipo... Será que o Shaehreda merece? Olha só a Indra aqui dando um exemplo maravilhoso do que a gente poderia fazer, né? Tipo, lutar um pelos outros, né? Amor, ter amor. Amor não é uma fraqueza. Isso é uma coisa que a gente vê muito nessa série, né? Esse pessoal mais comandante, assim, falando que amor é uma fraqueza. E a gente vê a Indra dando 100% uma demonstração de amor ali. E você viu o pessoal meio se questionando, tipo, será que foi uma fraqueza mesmo? Será que foi uma derrota isso? Então, assim, pra mim, tá 1-0 pra Indra. Sinto muito, Shaehreda, mas tá 1-0 pra Indra aqui. Esse é o momento do Clown's Crew Corner aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as referências da nossa patroa maravilhosa, Lexa Country Crew. O nome dela foi citado pelo Shaehreda enquanto ele estava falando a linhagem dos comandantes, né? Ele falou alguns outros nomes, mas como veio Alexa, a Mad e aí ele de novo, ele citou a Alexa, né? A gente ouviu o nome dela ali, Lexa Country Crew, já arrepia todos os pelinhos só de ouvir esse nome, gente, que maravilhoso. Mas depois a gente teve uma referência que eu vi muita gente surtando. E tipo, eu não acho que era pra tanto, porque era meio óbvio que a Alexa não ia aparecer ali, mas eu entendo, porque foi muito igualzinho, né, o que seria a Alexa, que foi quando a Mad entrou no meio da luta do Shaehreda com a Indra, porque a câmera fez esse joguinho pra deixar a gente meio emocionado mesmo. Filmou ali só o pezinho da Mad pisando, né, uma bota preta, com uma capinha vermelha voando atrás, né, que tipo, características 100% da Alexa. Então você já surta, já chora, já grita. E aí ela vem pulando por trás, assim, num estilo muito Lexa chegando na Cidade da Luz pra salvar a Clark, sabe? Então foi tipo, a cena foi 100% construída pra passar essa impressão mesmo. E vamos aqui fazer a nossa teoria de Clown's Crew, vamos? A Mad ficou muito tempo com a chama lá na criogenia, né? Mais de 100 anos e tudo mais. E tava rolando aquela troca, com certeza, entre a Mad e os comandantes que estavam dentro da chama, né? Então assim, vamos combinar? A Alexa deve ter passado uma coisinha ou outra pra Mad nisso? Deve ter ensinado um estilinho de luta ali? Vamos combinar, vai, por favor. Não? Eu acho que sim. Então essa parte de Sanctum vai encerrar logo depois do conclave, né? Que a gente vê a Mad salvando a Indra, aí a Indra ajoelhando. Na sequência ela desmaia, né? Então ela, tipo, foi ferida ali no meio. Mas o Shaehreda também foi ferido, ele perdeu um olho, levou uma facada no peito, aqui no ombro, né? E ele ter perdido um olho remete muito à figura que a gente conhece do Shaehreda, né? O Shaehreda original, sem ser o corpo do Russell. Não sei porque que eles fizeram isso, né? Podia ter feito, sei lá, ele perder um dedo, ou rasgar a boca, perder o nariz, ficar meio Voldemort. Não sei. Mas fizeram ele perder um olho de novo. Coitado desse cara. Todas as vidas dele ele vai perder um olho. Isso sim que é karma, né? Mas a parte de Sanctum vai oficialmente terminar com a Emori e o Murphy dentro daquela casa das máquinas, né? A Mad foi pra lá depois de ter se intrometido na luta. E a gente vê que os fiéis estão ali junto com eles. E eu tô amando ver o Murphy e a Emori, gente. Sério, vocês não estão entendendo. Eles estão muito maravilhosos.
Mas agora vamos falar de Bardo, porque também tava acontecendo muita coisa por lá. A gente tem, tipo, 3 histórias pra acompanhar aí nesse meio. Então parece que finalmente a trama de Bardo tá andando, né? A Clarke tá voltando a ser protagonista da série dela também. Eu ouvi um amém? Mas confesso que achei meio estranho ela ter feito as exigências dela de tipo, eu ajudo você, mas ninguém vai ficar seguindo a gente. Se eu ver um de vocês aqui, a gente vai embora. E eles toparam, assim, de boas, tipo, não sei, achei meio estranho. Ok que a gente sabe que Bardo é cheio de câmeras, né? Eu acredito que seja cheia de câmera, pelo menos eu faria isso se eu fosse o pessoal de Bardo, principalmente com tanta gente fora de Bardo chegando ali. Eu teria instalado umas câmeras nesses 3 meses, que foi o treinamento da Echo, Hope, Diyoza e Octavia. Mas então continua ali na sequência, né, que é claro que o pessoal viu as 3 chegando ali super doutrinadas e tipo, não, a gente não quer ir embora, a gente vai ficar aqui com eles mesmo, obrigada de nada, estamos indo embora. Mas aí a Clarke fala, não, deixa eu conversar com as minhas amigas sozinha, por favor. E aí vai lá e rola, finalmente, o reencontro da Clarke com a Octavia. Elas dão um abraço super lindo, super emocionante. Eu fiquei muito feliz de ver as duas se abraçando. Mas confesso que eu fiquei mais feliz ainda de ver a Octavia e o Miller se abraçando. Isso sim, foi um reencontro emocionante. Você vê ele lá, hesitante, meio tipo, não quero. Aí depois ele abraça e se rende, tipo, pô, imagina o tanto de coisa que eles viveram naquele bunker, né? Tipo, a gente viu só um pouco. Imagina tudo que eles passaram nesses anos e o Miller era super fiel a Blood Raina. Então, ver ele se reconectando com a Octavia, eu achei muito emocionante. Nossa, eu fiquei muito soft nessa cena, sério, foi muito linda. Mas aí, como já era um pouquinho esperado, né, a gente viu a Echo soltando a Hope e falando, literalmente falando, né, tipo, pô, você sinceramente acreditou que eu tava comprando as bananadas que eles estão falando aqui pra gente? Tipo, pô, você não me conhece? Acho que isso foi um tapa na cara dos fãs também, tipo, pô, vocês não conhecem a Echo? Inclusive minha, porque uma partezinha de mim tava acreditando que ela tinha virado, né, uma discípula. Mas no fundo eu sabia que não tinha acontecido isso e que ia acontecer exatamente o que aconteceu. Ela é só a Echo que a gente sempre conheceu, né, uma espiã muito boa e vida que segue. Mas eu fiquei meio tipo, Echo, você não conhece as pessoas que você conviveu por tantos anos? Tipo, você achou sinceramente que não contar o plano pra Hope ia ser o suficiente pro pessoal ir embora e te largar lá? Tipo, era meio óbvio que ninguém ia aceitar não saber qual era o plano da Echo e, ah, não, beleza, vamos deixar a Echo fazer o que ela bem quiser e vamos só ir embora daqui. Tipo, era bem óbvio que isso não ia acontecer. Então, tipo, Echo, você sinceramente não conhece essas pessoas? Então a Octavia vai atrás do Levi, né, e rola uma tensãozinha ali entre os dois, porque no final das contas ela deixa o Levi lá preso e amarrado, o que eu amei. Tipo, sinceramente, eu amei. Apesar de saber que a Octavia tem sim um sentimento por ele, tem um carinho ali, né, ela pede desculpa até, mas ela tá com a família dela de novo, sabe? Pessoas que ela achou que nunca mais fosse ver estão ali com ela. Então, tipo, a família e os melhores amigos dela estão ali de novo com elas. Vocês, sinceramente, acharam que ela ia trocar todas essas pessoas por um carinha que ela conhece há 3 meses? Tipo, não. E sei lá, como eu falei no último vídeo de episódio, eu sinceramente comecei a gostar mais de Gabriel e Octavia juntos. O Gabriel, inclusive, dá uma olhada muito profunda pra Octavia nesse episódio. Bom, se for pra ela ficar com alguém, eu prefiro que seja com o Gabriel e não com o Levi. Mas vamos com calma, né? The 100 é muito mais do que casais, a gente sabe bem disso. E enquanto elas estão lá tentando descobrir o plano da Echo e ir atrás da Echo, tem 2 coisas acontecendo paralelamente, né? Tem o Gabriel e o Cadogan almoçando. Achei incrível essa cena. E também a Nayla e o Jordan descobrindo mais sobre Bardo e os códigos e anomalia e a grande guerra. Finalmente a gente teve uma explicação um pouquinho melhor do que seria essa grande guerra final aí. Eu gostei muito do diálogo entre o Cadogan e o Gabriel falando, tipo, de ser Deus, né, de ser adorado e tudo mais, e um meio discordando do outro, o Gabriel não comprando o que o Cadogan tava falando. O Gabriel é perfeito, né, gente? Mas eu achei interessante o Cadogan falando, eu não acredito que eu seja um Deus, mas eu acredito que eu fui escolhido. Aí o Gabriel fala, ah, mas por quê então, se você nem acredita em Deus no caso? Aí ele fala, ah, a gente vai descobrir quando acontecer a última guerra, né? E aí eu criei umas teorias muito loucas em cima disso tudo. Fui pegando um pouquinho de cada lugar e, assim, tem uma teoria muito louca pra contar pra vocês. Então fica de olho aqui nesse vídeo, porque nem eu sei explicar direito essa teoria, mas vamos com calma, ainda não cheguei nessa parte. Então, né, lá na sala da Pedra da Anomalia, tá o Jordan e a Nayla tentando entender o que tá acontecendo ali, né? O Jordan conta que o Monte ensinou coreano pra ele, gente, sério.
Obrigada por lembrarem do monte. E aí o Jordan fala que os códigos ali, né, os símbolos que aparecem, talvez não sejam palavras, mas sim letras, né, seria um alfabeto. Então o pessoal de Bardo, né, os discípulos teriam traduzido tudo errado. E aí ele vai vendo que ali não tá falando nada de violência, mas sim de preparação, né, essas coisas. Então ele meio que descobre ali, tem uma grande teoria, de que não é uma guerra, tipo, vamos pegar em armas e matar outras pessoas ou outros seres. Mas sim que seria um grande teste, né, um teste final, e que uma pessoa representando, né, a raça inteira, nesse caso a raça humana toda, iria fazer esse teste para tentar salvar todo mundo, né? Salvar toda essa raça aí. E é bem complexo isso, né? Tipo, bem complexo. E como eu disse, a minha teoria é muito louca, a gente já chega nela. Mas eu queria ressaltar uma coisa que o Gabriel disse, né? Quando o Jordan conta isso pra ele, o Gabriel fala, interessante, mas se tem uma pessoa que não deve fazer esse teste, é o Cadogan. E ele tá ecoando as palavras que a Becca falou no piloto do prequel, né? Que ela fala, tipo, você é a última pessoa que não pode ver o que tem dentro desse lugar louco que eu fui, né? Desse dia do juízo final. Então, são duas pessoas muito inteligentes que já falaram que o Cadogan não deve descobrir o que é isso. Óbvio que ele vai acabar descobrindo em algum momento, né? Mas... Então, voltando pra outra parte de Bardo, né? A gente vê que o pessoal finalmente encontra a Echo e ela tá lá prontinha pra jogar o Gen 9 na água ali de Bardo, né? E matar todo mundo cristalizado, que nem os gigantes de cristal que estão lá fora em Bardo. E todo mundo tenta convencer a Echo de não fazer isso, né? Mas a Echo já deixa ali bem claro que, muito diferente do que a Clarke já fez algumas vezes, ela não tá fazendo isso pra salvar as pessoas que ela ama. Ela tá fazendo por pura vingança. É simples assim. Não tem tipo, eu vou salvar vocês. Não. É vingança pelo Bellamy. E aí as meninas vão tentar convencer a Echo a não fazer isso, falando, né, tipo, não é o que o Bellamy ia querer. Não faça isso, você vai ter que conviver com isso o resto da tua vida. Até que a Raven entra ali no meio e fala assim, minha irmã não iria fazer isso. Sim, eu gostei dela falando isso, porque vamos combinar que elas ficaram anos juntas lá no espaço, tendo que conviver, aprendendo a gostar uma da outra. Então, sim, elas são família. E como a gente vê na quinta temporada, quando eles voltam lá do espaço, né, lá do anel, eles que estavam lá em cima se tratam como uma família. Eles são um grupinho entre eles. Eles são completamente fechados. Tipo, eles não, no começo, assim, né, não se misturam com o pessoal do bunker, relutam um pouco de se misturar com a Clarke e com a Mad, então, assim, eles são um grupinho fechado. Então, sim, elas são irmãs. Aceitem. E eu amei que foi a Raven que conseguiu fazer a Echo desistir desse plano dela, né? Porque ela falou, tipo, tá bom, você vai matar todo mundo, eu vou ficar aqui também, você vai me matar? E aí você vê que a Echo percebe que ela tem muitas outras pessoas na vida dela, além do Bellamy, né? Ela vê que tem gente que gosta dela, que se preocupa com ela, e que ela também gosta e se preocupa, né? Então, tipo, ela jamais mataria a Raven. E eu achei isso muito legal. Eu amei a Raven ter literalmente dado um passo à frente e impedido a Echo de fazer isso. Eu achei que foi muito importante pra personagem. Pras duas personagens, na verdade. Então o Anders aparece ali, né? Acabando com a festinha de todo mundo, que já não ia acontecer nada, né? Elas só iam sair de lá e iam embora na paz. E ele decide que elas têm que ser punidas, né? Chega de ser misericordioso, vão ser punidas sim, a Echo vai ficar 20 anos lá em Skyrim, e aí a Hope fica meio pistola, fala assim, não vai não. Mata o Anders do nada, eu não esperava por essa morte, foi muito repentina. E ela pega o Gen 9 e decide que ela vai continuar, né, vai terminar o que a Echo queria fazer. Mas Mama Diosa salva o dia e se sacrifica pra mostrar pra Hope que nem sempre é tão simples assim, né? E, cara, eu tava esperando a Diosa morrer. Eu já sabia que ela ia morrer nesse episódio, né? Eu já tinha certeza disso. Não sabia de spoiler nem nada, tá, gente? Era uma convicção minha mesmo. Mas ver essa cena e a situação, né? Tipo, ela literalmente se sacrificou pra mostrar pra Hope que ser uma genocida em massa não é tão legal assim, né? E ela pede pra Hope, não seja que nem eu. E, mano, foi muito emocionante esse momento. Foi muito incrível, sério. Nossa, foi muito pesado. Foi muito pesado, né? Mas obrigada por tudo, Diosa. Você é incrível. Agora, se você achou que era a hora de falar das teorias e dos comentários, ainda não. Eu tenho uma surpresinha pra vocês aqui, porque eu vou comentar a promo do próximo episódio. Por quê? Porque sim, senhoras e senhores, Bellamy Blake estará de volta no próximo episódio.
Então, pela promo que passou, né, do próximo episódio, a gente vê que ele vai passar um bom tempo em algum lugar, porque ele tá com o cabelo comprido, tá com barbão, né? Então, assim, passou um bom tempo lá. Provavelmente ele tá em Etéria, que é o planeta que a gente ainda não conhece, e como o nome do próximo episódio é Etéria, então provavelmente é lá que ele vai estar. E também mostra uma super montanha lá, né? A gente sabe que em Etéria tem uma super montanha também, então com certeza ele tá por lá. E aí uma coisa que eu vi algumas pessoas se questionando, né? Mas como que o Levi descobriu que ele tá vivo? Assim, na cena que mostra o Levi, tem uma pessoa atrás do Levi, né? Deitada ali na maca. Então com certeza o Levi tá vendo as memórias dessa pessoa. E a gente não pode esquecer que quando o Bellamy explodiu pra dentro da anomalia, ele foi com mais pessoas junto, inclusive pessoas que usam o traje e o capacete de Bardo. Então, se uma dessas pessoas que estava com o traje e com o capacete conseguiu localizar a pedra, chegou lá antes do Bellamy e voltou para Bardo, o Levi viu as memórias e viu que o Bellamy ainda tá vivo, pelo menos até o ponto que aquela pessoa tava com o Bellamy. Mas aí minha cabeça tá meio confusa, porque assim, e aquele anel que o Bellamy tava usando quando a gente viu ele pela última vez, né, na frente da Octavia lá, tipo, de onde saiu aquele anel? Será que eles ainda estão manipulando? Será que o Levi vendo as memórias desse cara, dessa mulher, é no passado e eles estão escondendo das meninas realmente que o Bellamy tá vivo? Que ele tá preso em Etéria? Porque, sei lá, o Levi já apanhou muito, né, nesse meio tempo. Ele pode estar machucado de alguma das porradas da Octavia. Eu acho que não, porque ele tá bem machucado nessa cena, né? Então eu acredito que foi algo que a Echo fez com ele agora, é mais recente esse machucado. Mas eu não deixo de me perguntar o que é aquele anel. Aquele anel vai significar alguma coisa, querendo ou não. Eles deram uma ênfase ali, né, na cena que mostrou o anel. E eles não iam deixar um anel, assim, simplesmente passar batido num personagem tão importante quanto o Bellamy. Então eu tenho minhas suspeitas do que pode acontecer ainda, né? São suspeitas muito loucas. Mas o que importa é, no próximo episódio a gente vai ver Bellamy. Tenho certeza que vai mostrar um pouco do que aconteceu com ele depois que ele explodiu pra anomalia. Então eu tô bem curiosa pra entender o que aconteceu com ele e ver ele comendo escorpião. Então sim, agora vamos pra teorias e comentários. E como eu disse, eu tenho uma teoria muito louca pra falar aqui pra vocês, então senta, se acomodem. Se quiser, pega um caderninho pra ir anotando aí, porque é complexo. E vamos lá. Antes de começar, eu só queria lembrar todo mundo que The 100, desde o episódio piloto da primeira temporada, tipo 7 anos atrás, mais de 100 anos atrás, de acordo com a série, é uma série de sci-fi, uma série de ficção científica. Então eu acho importante deixar isso aqui claro, porque às vezes algumas pessoas esquecem que é uma série de sci-fi, né? Que a gente ficou tão preso na cultura dos grounders por um tempo que às vezes esquece um pouco disso e acha que começou a virar mais sci-fi na 6ª temporada. Só que não, gente. Desde o episódio piloto, é uma série de sci-fi. Beleza? Tá esclarecido isso? Ok. Eu discuti um pouquinho dessa teoria na live que eu fiz com o Fábio lá no Instagram do Nerd Break. Então, se você quiser ver a nossa live, segue lá, @nerd.break. Tem a live direitinho lá no IGTV, salvo pra vocês verem. Então, a gente descobriu aí que essa grande guerra, afinal, não é bem uma guerra, é um teste. E aí, essa teoria, ela vai ter vários ramos, tá? Então, eu vou explicar um ramo de cada vez. E eu não consigo juntar todos os ramos numa só, porque pode ter um pouquinho de cada ramo nessa grande teoria final, né? Se chegasse a concretizar isso. Então, primeiro eu queria começar falando da data limite, aquela profecia que o Chico Xavier fez. A data limite foi em 2019, né? No ano passado, julho de 2019. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu sinceramente não entendo muito da data limite ou de tudo que isso significa ou significou. Mas teve uma parte que eu lembro de uma amiga minha, que ela é bem estudiosa desse assunto, amiga não, uma conhecida, bem estudiosa desse assunto de espiritualidade e tudo mais, ela tava comentando lá no ano passado sobre isso, e ela falou que a data limite também seria um momento da Terra virar um planeta de 5ª dimensão. E também tem esses seres, né, dimensionais, interdimensionais, que estariam interferindo, né, no nosso planeta, por assim dizer. E aí, né, a minha teoria começa de, tipo, e se esses seres interdimensionais aí, que essa minha conhecida comentou, e que quem entende mais de data limite provavelmente sabe um pouquinho mais disso, e se foram esses seres que criaram as pedras da anomalia? Porque, né, a gente sabe que foi alguém, né, uma sociedade aí mais avançada que criou isso. E que a gente sabe que é um pouquinho de tecnologia também. Eu não acredito que The 100 seja tão misticista. Pra mim é mais ciência mesmo. Então, assim, é um bagulho tecnológico aquilo. Pode ser que esses seres interdimensionais tenham criado essa pedra da anomalia. E se eles fizeram isso para estudar se a humanidade merecia uma segunda chance, né? Merecia começar de novo.
Meio, tipo, a data limite mesmo, sabe? Tipo, não sei. E isso daqui um pouquinho me lembra uma cena final de Homens de Preto, que tem um ET lá num planeta X com um monte de bolinha de gude. E essas bolinhas de gude, na verdade, são galáxias e universos, né? Então me lembrou muito disso, sabe? Tipo, não seria um negócio tipo, ai, é um deus que tá controlando tudo. Não, é só, tipo, um alien que controla todo mundo, um ser interdimensional. Não sei, eu lembrei desse momento aqui, eu queria compartilhar só pra vocês entenderem um pouquinho mais. O outro ramo dessa teoria vai pegar mais interestelar e teoria das cordas. Eu também não sei explicar isso direito, eu não sou física, eu me dava muito mal nas aulas de física, inclusive, mas eu gosto um pouco dessa parte de física quântica e tudo mais, então, um pouquinho que eu sei, eu vou tentar trazer aqui pra vocês, mas na verdade só vou aplicar isso na minha teoria. É aquela coisa de, tipo, o futuro vai afetar o passado afeta o futuro, isso é meio óbvio, né? Mas em Interestelar, lembra daquela cena que o personagem do Matthew McConaughey, ele tá dentro daquele corredor interdimensional, né? E aí ele começa a mexer numas cordas, e essas cordas vão mexer nos livros da estante da filha dele no passado. Então, eu acho que isso tem uma ligação um pouquinho com a anomalia em si. Porque a anomalia a gente já sabe que viaja tempo e espaço, né? Então, eu acho que pode sim, aquele código que a Becca colocou, ser alguma coisa que leve, por exemplo, para um corredor desse que vai entrar nessa teoria das cordas aí, né? Dele ficar balançando nas cordas. Essas cordas não é a teoria das cordas, tá? Mas é só pra vocês entenderem. Então, né? Se eles fizerem esse teste e passarem no teste, será que poderia voltar tudo e eles começarem de novo, começarem do zero, tipo, antes da Terra explodir e tudo mais? Não sei, né? E eu vi gente já falando, tipo, ai, mas isso eu cancelaria o prequel. Não, porque o que aconteceu antes de The 100, aconteceu. Independente se vai rebutar ou não, já aconteceu. Então o prequel mostraria o que já aconteceu. E isso me leva pro último ramo da minha teoria, que eu vou pegar um pouquinho de Flashpoint da DC. Que é uma coisa de linha do tempo alternativa, né? Então, se realmente rolar esse reboot aí, né? Eles voltarem no tempo pra começar de novo, poderia ser criada uma linha do tempo alternativa, né? Tipo, essa é a linha do tempo normal, aí eles voltam no tempo e vai começar uma nova linha do tempo, né? Uma realidade alternativa mesmo. Nessa realidade, tipo, a Terra nunca explodiria, não teria arca, nem nada disso, eles estariam na Terra ainda, vivendo de boas até hoje. E aí o prequel aconteceria, talvez, tipo, nessa linha do tempo original, sabe? Não na linha do tempo alternativa. Eu sei, é uma teoria muito louca. Ela é bagunça demais. Sim. Quem assistiu Dark pode botar um pouco de Dark aí no meio também, porque encaixa. E é isso, gente. Eu acho que tudo é possível. Eu acho que dá pra tirar dessas coisas que eu falei agora uma coisa interessante pra acontecer na série. Eu acredito que alguma coisa desse tipo aí pode acabar acontecendo sim. E isso me leva pra uma outra teoria. Eu já falei aqui algumas vezes de que o Sheiheda pode ser o grande chefão final, né? E cada vez que eu pensava mais, eu ia quebrando essa teoria e falando, não presta, não presta. Só que, se realmente vai ter esse teste pra salvar a humanidade, seria meio tipo, a humanidade é o próprio vilão, sabe, por assim dizer. Então eles teriam que se enfrentar. E em The 100 a gente nunca teve uma personificação do mal, assim, né? Nunca teve o vilão. E agora a gente tem em forma de Sheiheda. Então eu penso que talvez a luta final possa sim ser contra ele. Tipo, vamos pensar aqui, o cara quer matar até as crianças pra elas não quererem vingança quando crescerem, sabe? Então assim, ele é bem a personificação do mal nessa série. Bom, mas então a gente tem só mais 6 episódios, né? Do 11 ao 16. E eu acredito que agora o 11, o 12 e o 13 vão ser mais acelerados pra juntar todo mundo, né? Juntar os plots que tem que juntar pra no 14 começar a guerra. Né? Tipo, ali no finalzinho do 14, do meio pro final do 14 vai realmente começar a guerra. O 15º vai ser basicamente só sobre essa guerra, né? Sobre esse teste. E aí o 16º, que é o último episódio da série, né, o 100º episódio de The 100, vai ser meio que mostrando como eles vão seguir depois de ter passado por isso. Seja eles vencendo, seja eles perdendo, morreram, não morreram, vão ter que lidar com mortes, com perdas, né? Então eu acho que esse último episódio da série vai ser algo mais... o que vai ser daqui pra frente, sabe? Tipo, vai estabelecer o rumo de cada um e aí o resto fica pra nossa imaginação. Agora aqueles comentários aleatórios que todo mundo gosta. Vamos começar falando do Gabriel
ser neto de uma colombiana? Gente, o Gabriel é latino, eu amei isso, esse homem é cada vez mais perfeito, como pode? Eu sou muito apaixonada por Gabriel Santiago, sério, muito. E pelo Chuco, o Chuco é incrível. Eu queria fazer um momento de apreciação aqui para a frase da Clarke de vamos descobrir o que as 3 mulheres mais perigosas deste ou de qualquer outro mundo estão fazendo. Porque assim, Echo, Diyoza e Octavia são as 3 mulheres mais perigosas do universo, eu tenho certeza disso. Ninguém vai conseguir mudar a minha cabeça, eu tenho certeza. O Murphy e a Emori, como eu já disse, estão maravilhosos, cada vez mais perfeitos. Eu amo ver os dois se apoiando ali, um ao outro, tipo, a gente tá junto nessa e ver a evolução desse casal nessa série é algo magnífico. Vocês podem estar sentindo falta, mas óbvio que eu não ia deixar de exaltar J.R. Bourne. Esse homem é perfeitíssimo, ele é maravilhoso. Ele como Sheiheda tá cada vez mais incrível. Agora que ele assumiu todas as faces de Sheiheda, né? Ele virou o modo full Sheiheda do nada. Eu achei isso incrível. Eu tô cada vez mais apaixonada por ele. JR é perfeito. E eu queria aproveitar nesse pacote aqui e colocar a Dina Porter também, a Indra, porque ela tá sensacional. Nessa cena da luta dos dois foi incrível. Nossa, eu sou apaixonada pela Indra, então muito obrigada a Dina por trazer essa personagem tão maravilhosa também. Tivemos uma menção a Kali, nossa Calliope Cadogan, né? E eu tô morrendo de saudades dela. Por favor, vamos pedir pra esse prequel acontecer? Sério, por favor mesmo. E a Nayla disse, né, pro Cadogan que a Kali foi a Flamekeeper. Então a gente já descobriu que ela não foi comandante. O Cadogan não sabe o que Flamekeeper significa, né? Então ele não entendeu que ela não foi uma comandante que não tá dentro da chama, que teoricamente tá dentro da Clarke. Mas se ele juntar 1 mais 1 e tentar entender o que tá acontecendo, ele vai entender que a Clarke não tem mais a chama, né? Ele não é tão burro assim, como a gente já sabe. Então eu acho que em breve ele vai descobrir isso por conta própria. Mas eu achei muito interessante a Nayla falando que diz a lenda que até os inimigos da Kali choraram quando ela morreu. Cara, ela realmente é muito querida, né? Tipo, muito querida. E aliás, falando na Nayla, tava lá a cena da Nayla e do Jordan decifrando os códigos, né? O Jordan falando de coreano e não sei o quê. Tinha um capacete no cantinho da cena. Será que eles conseguem ver através do capacete o que tá acontecendo? Então será que tem alguém vigiando os dois? E assim eles estão entendendo que não é uma guerra, a guerra é um teste? E aí o Cadogan vai fazer esse teste, tipo, de um jeito ou de outro, ele vai dar um jeito, né? Tipo, tem um capacete ali que filma tudo. Eu acho que é bem provável eles descobrirem em breve isso do teste por conta desse capacete. E, aliás, quem vocês acham que vai fazer esse teste pra salvar a humanidade toda, né? Eu acredito que vai acabar sendo a Clarke, mas eu não sei se eu queria que fosse ela. Porque eu acho que outro personagem pode ter esse destaque, sabe? Outro personagem puxando a alavanca, eu acho que ia ser muito legal. Apesar de ser a marca registrada da Clarke, eu acho que ia ser legal outro personagem ter esse papel de fazer o teste, né? O Jordan, por exemplo, é um super candidato pra isso. E eu vou encerrar esse vídeo com uma homenagem pra Charmaine Diyoza. Muito obrigada por tudo que você trouxe pra gente em The 100. A Ivana fez uma atuação maravilhosa e ver a evolução da Diyoza ao longo dos episódios, ao longo das temporadas, foi algo incrível. A Diyoza é inesquecível, então muito obrigada por ter trazido ela pra gente, Ivana. Muito obrigada, Diyoza, por tudo e meu Ymir Again.